sofreu preconceito? Sim, sim. Então, principalmente no setor cristão. Sério? No setor cristão. Né? Dentro de trauma religioso, né? A gente trata muitas pessoas com feridas que não deixaram de crer em Deus, mas que estão desiludidas com a instituição igreja. Meu marido era um pitbull que virou um poodle. Olá, sejam bem-vindos a mais um Anastasia Cast. Gente, hoje eu estou me sentindo muito privilegiada e eu quero dividir isso com vocês. Eu estou trazendo para o estúdio essa que é uma amiga, uma irmã em Cristo, mas também é uma profissional, uma psicanalista, sexóloga, uma mulher especializada em transtornos de personalidade. Ela também trata de crianças, de jovens na área infanto-juvenil, ela trata de várias áreas ali dentro desse nuance, além de tratar de pessoas que sofrem de traumas religiosos. Eu vou dizer para vocês que é muito difícil encontrar uma profissional como ela, do naipe dela, e que seja uma psicanalista cristã. Eu quero apresentar para vocês a minha amiga querida, Carla Gontijo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que honra para mim estar aqui. Obrigada pelo convite. A honra é toda minha. Prazer poder ajudar através dessa conversa as pessoas que vão estar nos ouvindo nesse podcast. Muito obrigada por aceitar meu convite. E eu quero te dizer que eu amo a sua vida. E estou muito feliz por estar aqui com você hoje. Obrigada. Te amo também, irmã. Me diz uma coisa. Você teve essa definição, né? Você sentiu a necessidade de começar a estudar a mente humana. Sim. Quando isso começou, Carla? Então, eu servi a Cristo, né? Na minha jornada, na minha caminhada com Jesus há 22 anos. Eu venho para um outro dia, eu volto para te contar o meu testemunho pessoal de transformação, que através dele eu comecei a ajudar pessoas. Então, eu comecei a servir, dando aconselhamento para casais, né? Eu e meu marido ministramos curso de noivos, curso para casal casado. Nosso testemunho é no nosso casamento, né? Um dia eu conto para vocês, meu marido era um pitbull que virou um poodle. E aí, não, pode contar um pouquinho, não precisa dar uma pincelada assim. Testemunho que realmente eu converti. 2 anos depois, meu marido veio para Jesus e Jesus me deu um novo homem no meu homem. Olha. Então, eu só tive um homem toda a minha vida. Eu tenho 25 anos de casada. 29 com ele ao todo, e hoje eu tenho 45 anos, então uma vida toda com ele, né? Isso, e eu costumo dizer que o milagre é possível sem trocar de marido, sem trocar de casamento. Então, depois dessa transformação linda que a gente viveu na nossa vida pessoal, eu passei a acompanhar mulheres com problemas no casamento. Tudo começou assim. Então, eu sempre fui mentora de mulheres, conselheira na igreja, né? E, a partir daí, eu comecei a ter essa necessidade, além do espiritual. Eu via que nem tudo era espiritual. Nem tudo tinha que ser espiritualizado, mas eu via que mulheres tinham problemas por causa de traumas, dores, angústias, ou sentimentos e emoções que não são falados. E isso desencadeia outros comportamentos, influenciam nas decisões que a gente toma. Demais. Porque somos corpo, alma e espírito, e a nossa alma comunica com o nosso corpo, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, eu vi que só meus estudos de Bíblia, cursos da igreja, não estavam suficientes para eu ajudar essas pessoas, porque nem tudo é espiritual. E aí me veio essa necessidade, principalmente agora, depois da pandemia. Muita gente teve problema também mental, transtorno de personalidade desencadeado, e que não é só pôr a mão na cabeça e orar que resolve. Então, eu vi, precisa de mais. Então, eu fui buscar. Eu fui buscar numa fonte confiável, porque tem muito instituto aí, mas não é por nada não, mas eu estudo no Instituto Fazendo a Diferença, que é com fundamento judaico-cristão. Então isso para mim foi fundamental na escolha da minha formação. E eu espero ano que vem concluir meu doutorado em psicanálise, lá também, para estar ajudando pessoas. E eu vi que isso juntou assim, a ciência com o fundamento judaico-cristão. Trouxe para mim a autoridade para estar ajudando as pessoas na área. Gente, a doutora Carla, a gente chama Carla, né? Que é amiga, mas ela realmente tem propriedade de falar do assunto. Eu, há pouco tempo, fiz um vídeo sobre raízes da homossexualidade. E isso trouxe à tona, né, tantos questionamentos, que as pessoas, é como você falou, doutora, tem aquela coisa das pessoas
acharem que tudo é demônio, né? Por exemplo, em relação à homossexualidade, um testemunho que faz parte da minha história na adolescência. E hoje, 24 anos depois de conhecer o Senhor, eu fico pensando quantas pessoas ainda são vítimas do desconhecimento ou da ignorância de não conhecer porque foram levadas a esse caminho. Recentemente, eu fiz um vídeo sobre raízes da homossexualidade, eu contei do meu testemunho e também da minha experiência dessas pouco mais de 2 décadas no ministério, onde eu consegui identificar que feridas criadas na infância trazem feridas na alma que vão causando alguns sintomas, inclusive reações onde a pessoa vai caindo para o lado da homossexualidade, que foi o meu caso. Queria te perguntar, porque muitas pessoas julgam como espiritual, muitas pessoas julgam que já nascem dessa forma, onde eu sempre explico que não, que isso é uma construção. Mas eu queria ouvir a sua posição e o que você tem visto assim de comum em todos os casos onde existe esse desvio de personalidade. O que você vê de mais comum, doutora? Sim, na maioria dos casos é por uma fonte que existiu na infância, um abuso, né, um trauma, um acesso precoce à pornografia. Isso é gravíssimo, isso tem que ser cuidado e vigiado, os pais têm que se atentar a isso, porque hoje com a internet o acesso está muito fácil. E isso causa um trauma. E muitas pessoas não têm essa memória. Por quê? Porque o nosso inconsciente guarda. E através da terapia, com as sessões terapêuticas, a psicanálise, ela estuda, ela investiga, né, o seu consciente e o seu inconsciente. Então, através das sessões terapêuticas, alguns pacientes já falaram, nossa, eu não lembrava disso, mas agora, na terapia, eu lembrei que aconteceu esse fato na minha infância. Então, eles relatam algo, olha, mas quando isso aconteceu, eu não sabia o que era abuso. Uau! A criança é inocente, ela não sabe que está sendo abusada. Verdade. Né? Então... Até porque tem abusos que são gostosos, né? Não é em forma de violência, mas em forma de prazer. Sim, a criança, ela sente prazer. Então, a criança tem que ser protegida. E os pais têm que orientar aonde pode e ela não pode ser tocada. Isso é muito importante. Então, muitos falam para mim hoje em terapia adultos, mas eu achava bom. Porque realmente é um prazer real. Existe, é físico. E aí elas começam a se culpar por isso. Então a culpa foi minha, porque eu deixei, porque eu permiti, porque foi bom. E aí, através da terapia, a gente tem que ressignificar não só o trauma do abuso, mas a culpa. Porque ele tem que entender, a pessoa tem que entender que a culpa não é dela. Que ela foi abusada e ela não sabia que aquilo era um abuso sexual. Verdade. Então, quando a gente consegue trazer aquilo, as memórias, ou que ela conhece daquilo para a sua consciência, a gente ajuda ela a se ressignificar aquele trauma. Ressignificar aquela dor que ela tem na alma. E essa dor na alma vira uma ferida que, na adolescência, a pessoa vai fazer escolhas, vai tomar decisões, optar pelo gênero sexual, e isso vai influenciar tanto em meninos como em meninas. Eu falo que, no meu caso, eu amava muito meu pai, mas eu recebia muita violência por causa do alcoolismo. Então, quer dizer, eu tomei repulsa pelo sexo masculino. E quando eu tinha um namorado do sexo masculino, eu queria fazer ele sofrer. Eu terminava com ele quando eu pensava que ele me amava. Você queria vingar o seu pai nos seus relacionamentos. Exatamente. Tudo obra do seu inconsciente. Olha. Mas quando você traz isso para sua razão, quando você começa a saber a controlar suas emoções, ter autocontrole dos seus pensamentos e emoções, você começa a tomar decisões corretas. Verdade. Mais coerentes. E sem a análise da mente, fica difícil você entender, porque às vezes é algo do seu subconsciente, né? É muito difícil. E muitas coisas que eu te falei, muitas pessoas têm memória e muitas pessoas realmente não têm memória. Não lembro. Apaga, fala, eu não lembro da minha infância, eu não lembro da minha vida antes dos 9, 8 anos de idade. Tem muito caso assim, eu atendo muito pacientes. E aí, a gente vai através da terapia, fazendo ensaios mentais, e a pessoa lembra de fatos que aconteceram. Quer ver outro motivo? Eu estudei também na psicanálise, a gente estuda psicoembriologia. É fantástico, porque os dias mais importantes para o nosso inconsciente são os 2.000 primeiros dias de vida. E conta os dias de gestação. Uau! 9 meses de gestação contam para os 2 primeiros dias. O bebê sente tudo que a mãe sente, né? O bebê se sente parte um só da mãe. E na psicoembriologia,
tem pessoas que são afetadas pela expectativa do sexo. Olha, poucas pessoas falam sobre isso, olha que importante. Muito. Então, muitas mães geram esperando um menino e vem uma menina. Aí a criança cresce e a mãe contando, eu queria muito ter um menino, mas veio uma menina. E ela ouve. E ela cresce aquilo. Então, ela cresce, o que o inconsciente dela gera? Eu devo um filho menino para minha mãe ou para meu pai. Você cresce com essa dívida de entregar um menino. Na adolescência, começa a se comportar como uma menina. Exato. Ou um menino. Então você, por quê? Porque você por isso que as pessoas sustentam essa ideia de que já nasce gay. Exato. Né? Porque ela já vai recebendo impulsos de energia feminina. Exato. Você começa a descobrir que seria a epigenética, né? Exatamente, a expectativa dos pais. Então também a gente já viu casos assim, eu já vi casos assim em atendimento. Ou pode acontecer também de a criança sentir rejeição, ou seja, a mãe não queria engravidar naquele momento, também. Ou está passando por um relacionamento problemático e não queria engravidar daquele homem ou naquele período. E aí a criança já sente aquele sentimento de rejeição. Quando nasce, descobre que a mãe queria ter, às vezes, aquele determinado sexo. Sim. Aí, para agradar a mãe, como se devesse a mãe, exatamente, você começa a virar um meninão. Exatamente. Para pagar essa dívida emocional com a mãe. Isso acontece tanto na rejeição quanto no abandono. Então, tem filhos de mãe solteira. Eu fui abandonada, então eu não tive pai. Então, como eu não tive pai, não tive essa referência paterna, no seu caso, você relatou uma referência paterna disfuncional. Exato. Na psicanálise, a gente fala, né? A primeira coisa que a gente investiga num cliente, num paciente é como foi a sua infância? Eu tento entender se ele veio de um lar funcional ou disfuncional. A própria palavra se explica. Funciona ou não funciona? E a criança, ela tem um complexo que a gente chama complexo de Édipo, do menino pela mãe, que é o primeiro amor do menino pela mãe. E o complexo de Eletra, que é o amor da menina pelo pai. Se esse amor não é construído de uma forma funcional, isso vai desencadear em escolhas que podem seguir caminhos errados. Podem ser antagonistas da identidade. Exato. Que vão refletir na sua identidade. Olha. Então, tem coisas que realmente uma oração, tá na igreja, num grupo não vai resolver. O que vai resolver é terapia. Uau. Então, tem casos que realmente, às vezes, a gente tem que encaminhar para o psiquiatra, tem que tomar um remedinho. Por quê? Porque chegou num ponto que a pessoa está num conflito de identidade tão grande que ela entra num choque de estresse emocional. Então, você entra num choque de pressão e você tem crise de ansiedade. E aí isso tem que ser tratado. E isso hoje nos adolescentes está muito potencializado. Então, vai para o psiquiatra receita o remédio e volta para a psicoterapia. E assim, a gente vê casos de pessoas já adultas que não conseguem, ela nem se sente homem e nem se sente mulher. É como se ela não se sentisse confortável dentro da própria pele. Ela sabe que tem algo errado com ela, mas ela não tem recursos dentro da igreja que possam, de fato, ajudar a ser efetivo, porque não é algo somente espiritual. Existe além, claro que uma coisa não anula a outra, mas é o espiritual, mas também é o metabólico, é o organismo dela que foi sendo impulsionado ali com coisas que eram fora da identidade original dela. E aí você vê muitos suicídios, depressão, ansiedade, pessoas que, né, igual nós conhecemos ministérios lindos como o do pastor Flávio Amaral, que fazem todo um trabalho para destransicionar transexuais para a originalidade dele. Ele tem sido bombardeado. Por quê? Porque no meio dessa destransição existe quebra de paradigmas internos, pessoais, daquela vítima, vamos colocar assim. É necessário trazer do original lá do início de novo. Não, e alguns se suicidam, assim. E aí, às vezes, pessoas crucificam um pastor que está auxiliando, dizendo, tá vendo, você pôs culpa, dizendo que é pecado, essa pessoa não aguentou, suicidou. Mas não, é porque é um tratamento onde a pessoa ela vai ter que lidar com as próprias questões pessoais dela, e não é fácil, né? Na psicanálise existe o tratamento contra a sexualidade, porque tem pessoas que falam, não, eu não sou homossexual, mas também não sou hétero. Existe essa patologia, né, digamos assim, na psicanálise. Então, você tem que resgatar onde, primeiro a gente vai, claro, pedir para ir no médico, fazer exames, vamos ver como estão suas vitaminas, seus hormônios,
Ok, não achamos nada físico, então tem algo aí. Aí a gente vai para terapia investigativa. Normalmente a gente vai encontrar algum trauma, alguma coisa que bloqueou ela de relacionar e ela se bloqueou e não interessa por nenhum dos sexos. Qual a sua experiência, assim, quando vê uma pessoa liberta? Porque eu tenho certeza que deve ser muito gratificante, né? Maravilhoso, é maravilhoso. Eu já me realizava muito como voluntária na igreja, aconselhando, ministrando cursos, mas na psicanálise eu achei meu propósito em Deus, assim. Você vê uma vida ressignificada, uma pessoa transformada, uma mulher conseguindo lidar com a vida dela cotidiana mesmo, no casamento, na criação dos filhos, ela sabendo quem ela é, entendendo o papel dela, conseguindo ter autocontrole das suas emoções. Isso é sensacional. É maravilhoso. Você tem algum caso assim, específico que te marcou? Não. Tem vários. Tem vários. O acompanhamento psicanalítico, ele pode durar pouco tempo ou um longo tempo. Eu costumo dizer nas primeiras sessões, olha, a gente não tem como prever, cada caso é um caso. Eu estou aqui para te ajudar na sua necessidade. A cura vem da própria pessoa, não é de mim. Eu só sou um instrumento, o canal que vai te fazer falar. Através da sua fala, você vai encontrar as respostas. A resposta está dentro de cada um de nós. Eu só vou ser o canal para te ajudar a investigar. E você vai trazer a resposta. Então, sabe quem dá alta pro paciente? O paciente. Ele é que fala, eu não tenho mais nada a ser tratado. Olha, tá tudo limpo, tá tudo leve, tá tudo tranquilo. E quando você olha no olho da pessoa, você olha no olho do seu paciente, você vê que ele está lidando com as dores, porque o mais fantástico da psicanálise é, tratou da dor, cuidou da maior dor, aí a gente vai tratando das pequenas dores, né, ao redor. Para no final, a pessoa tá, o termo curada, ela tá preparada para lidar com as dores que vêm. Amém. Porque a vida é feita de tropeços, Verdade. decepções, né? Então a pessoa vai sofrer mais decepções, frustrações, vai ter dores emocionais. E aí? Eu tratei as que eu vivi até aqui. Então, tô zerada, Carla. E daqui para frente? Aí eu começo a olhar se o meu paciente está pronto para lidar com daquele caso dali para frente. E quando eu vejo que ele está pronto, eu falo, uau, é como se abrir uma gaiola e soltar o passarinho, sabe? Meu Deus. Fala, voa. E aí você acompanha aquela vida. E tem muitos pacientes que pedem depois de um tempo, vamos bater um papinho, quero marcar uma sessão. Mas é só para contar como tá tudo bom, as vitórias. Acaba tendo uma ligação, sabe? Verdade. Porque é impossível você abrir o seu coração para alguém e não sentir afinidade com aquela pessoa. Exato. Eu costumo dizer, eu tenho uma psicanalista há muitos anos também, e quando ela fala para mim assim, olha, a sensação que eu olho para você é como se eu olho para uma filha. E é mesmo, eu acho que a psicanálise, ela forma profissionais que são meio que pais e mães de pessoas que eles conduzem a um crescimento. Talvez não o crescimento físico, o crescimento metabólico, mas o crescimento psíquico. Sim. E o crescimento onde você se autoconhecendo, você se torna um gigante. Sim, a maturidade emocional. A maturidade emocional, ela proporciona isso. Então, você consegue trabalhar isso desde uma criança, um adolescente, a um adulto. Onde em qualquer momento da vida é possível encontrar um lugar de cura. Amém. E uma frase que eu gosto de sempre falar. Cura da alma, né? Das emoções. Não é só... Olha, quando você tem dor de cabeça, você toma um remédio. Verdade. Não é? Seu dente dói, você não vai no dentista? Verdade. Então, por que quando você está com uma dor na sua Você está com um problema nas vistas, você tem que pôr óculos. Por que você está com um problema emocional e você não procura ajuda? Preconceito, né? Preconceito. Você sofreu preconceito? Sim, sim. Então, principalmente no setor cristão. Sério, no setor cristão, né? A igreja tem muito tabu com isso, né? Acha que não tem que procurar um terapeuta, que fazer análise. Existe esse preconceito. Verdade. Mas graças a Deus... Eu acho que já foi bem mais, né? Já foi mais. No passado era bem pior. As pessoas falavam, não, joga os remédios fora, você tem um Deus que cuida. E isso, eu acredito que foi uma grande irresponsabilidade. Começou com a depressão. A depressão começou a se popularizar mais de uns anos para cá, digamos nas últimas 2 décadas. Começou a se falar mais sobre depressão.
Gente, não existe só depressão. São Tem milhões. muitos transtornos de personalidade. Então, o transtorno de bipolaridade tem mais do que se imagina. Tem sido detectado da pandemia para cá o autismo, o espectro autista, né, em adultos. Se desencadeou. Uma criança que nasceu normal, mas na adultícia desenvolveu o espectro autista. Ou a síndrome de Asperger, que era considerada até uns anos atrás, mas agora o conselho já colocou junto com o autismo mesmo. Em adultos, então não é só mais em crianças. Olha. E aí a pessoa fala, mas meu filho mudou o comportamento, meu marido mudou o comportamento. E aí não consegue entender o que é. Não adianta espiritualizar. Gente, a psicoterapia tem resultado, funciona. Sabe o que eu quero? Eu quero marcar um dia, e eu já deixo aqui o meu convite para que a gente possa fazer novamente, para falar, por exemplo, de transtorno de personalidade narcisista, porque existe muito psicopatia, né? Entrar nisso, porque eu estava fazendo a pesquisa, doutora, é muito maior o índice do que nós imaginávamos. Nós provavelmente estamos convivendo com narcisistas ou psicopatas por aí e nós nem mesmo nos apercebemos. Exato. Eu fiquei impressionada. Parece que são 30% da sociedade mundial, da população mundial, que sofrem do transtorno de psicopatia. Alguns têm demonstração agressiva, outros não. Sim. É porque... Estou falando certo? Não, né? É certo. E, no geral, o narcisista, ele é muito manipulador. Então... Você nem desconfia. Exato. Você não desconfia. Então, mulheres vêm me procurar porque tem um marido narcisista. Ah, vai acabar o casamento por causa disso? Não. O que acontece? Normalmente eles não aceitam o diagnóstico, eles não querem tratamento. Então a gente começa exatamente pela esposa. Como lidar com o narcisista? É possível aprender como lidar com o narcisista, para não desencadear o gatilho que chega à parte da agressão ou da opressão. Claro que toda agressão tem que ser denunciada. É. Fato. É crime. Isso existe e se chegar até mim, eu vou denunciar. Mas quando não chega nesse ponto e a esposa procura ajuda, a gente consegue fazer a terapia com ela para prepará-la para lidar com esse marido. Ou até mesmo com os filhos também. Porque existem mães narcisistas também. Também, mães também. Então, filhos vêm procurar porque estão sofrendo porque tem comportamento da mãe narcisista, aquela mãe manipuladora, a mãe que controla, que faz chantagem emocional com filhos que causam uma pessoa se tornar narcisista. Então, não tem uma causa efetiva, é um transtorno de personalidade que tem que ser estudado. Uma maneira de se expressar. O que eu falo com o paciente? Conversa com sua mãe, como foi a infância dela? Né? Eu pergunto como foi a gravidez. Sua mãe já falou como foi a gravidez dela, quando ela ficou grávida? Você vai entendendo, porque hoje já é comprovado cientificamente que as emoções são transferidas desde a sua avó, bisavó para a avó e para o neto. Meu Deus. Então tem consequências emocionais. Né? A gente começa a falar sobre sonhos. Tem pessoas que dormem e têm sonhos. E eu falo, coloca um caderninho do lado da sua cama, passa a anotar esses sonhos. Ah, são sonhos que eu não entendo nada, muito confusos. Mas que às vezes, trazendo para a terapia, eu consigo te ajudar a traduzir e entender. Porque eu vou linkar o seu sonho. O que seu inconsciente será que está tentando trazer para você e você não está percebendo? Olha. Então a gente vai investigando. A psicanálise é um tratamento de investigação. Para quê? Para alcançar o autoconhecimento. Amém. É o autoconhecimento que vai me ajudar a aceitar as minhas dores. O caminho primeiro é reconhecer a dor, aceitar a dor, questionar essa dor e ressignificar. Quando eu consigo ressignificar, aí eu falo, sobrevivi. Eu sofri isso tudo, mas eu não morri. Eu sobrevivi e estou aqui. Então, daqui para frente é agora. Eu vou olhar para frente. E agora eu vou aprender a lidar com o meu futuro, que está sujeito a novas dores, mas agora eu sei me controlar, eu tenho autocontrole das minhas emoções. Agora a pessoa, o que a Bíblia fala, né? O meu povo peca porque lhes falta conhecimento. Muitas vezes não é conhecimento de ciência, de letras. É de você mesmo. De você mesmo. É quem eu sou. A Bíblia manda você meditar dia e noite na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra... Nós estamos, eu e meu esposo, fazendo um estudo juntos sobre provérbios. A gente já está fazendo esse estudo sobre provérbios.
Eu falei com ele assim, que interessante. Nós estamos novamente, olha, somos 2 pastores, mas é como se nós não tivéssemos estudado nunca a Bíblia. Porque começa a tecer dentro de nós é como se fosse conectando uma série de coisas que no seu dia a dia passam despercebido. Então, esse conhecimento faz a gente... a Bíblia fala de tudo, né? Sim. A Bíblia fala Todos os assuntos. tudo, da mente, reações, ações e reações. Na E às psicanálise, a gente analisa sem julgamento de valor. Eu não estou ali para julgar ninguém com julgamento de valor. Eu não atendo só pessoas cristãs. Não. Então, eu atendo de qualquer religião. Mas a gente sempre leva o princípio, né? E quando dá a liberdade ou me dá a possibilidade, eu falo um pouco da palavra. É porque a pessoa que vai procurar uma psicanalista cristã, é uma pessoa que já também tem a sua crença em Deus firme, Exato. normalmente, né? Quando o paciente abre isso e fala que ele é cristão, fica mais fácil da gente trazer um embasamento. Mas muitos pacientes, no meio do tratamento, já perguntam, que igreja que você vai mesmo? Então, eu falo que a psicanálise, ela é uma rede de pesca também, do não cristão. Verdade. Porque ele começa a querer buscar essa fonte. A fonte verdadeira, gente, é Deus. Então, aqueles que não têm, eles ficam curiosos. Sim. A Bíblia fala, assim como tu pensas em tua alma, assim é, né? Então, isso é palavra bíblica. Mas na psicanálise, Freud também ensina isso. É verdade. Então, mas Freud, ele era de família judaica. Verdade. Tem essa fonte. Então, os ensinamentos da psicanálise, ancorado com o princípio judaico-cristão, ele traz tudo que completava, tudo que precisava, no meu entender, para ajudar as pessoas na cura das emoções. É verdade, né, gente? A gente não pode deixar de dizer que, como um podcast cristão que somos, nós somos, na verdade, temos uma audiência muito variada. Claro que eu creio que um pouquinho mais da metade são cristãos, mas temos pessoas de todo tipo de religião. E nós precisamos dizer que a Bíblia não é só um livro de religião. Ele é um livro que fala de ciências também. Então, ele, né? Funciona. E que está o tempo todo outorgando aquilo que a ciência diz. Exato. Né? Tem até um filme muito interessante, né? Daquele professor de ciências agnóstico, ateu, aonde aquele aluno, eu vou lembrar esse livro e colocar para vocês aí um link para vocês assistirem. Acho que é God's Not Dead. Deus não está morto. É isso mesmo, Deus não está morto. É um filme que aquele aluno era muito crente e aquele professor muito ateu. Sim. E aí, nesse confronto onde um desafia o outro, né, diante de toda uma plateia, que são os outros alunos que estavam ali todos os anos obrigados por aquele professor a negar Jesus, porque ele não gostava, a negar a existência de Deus, porque ele não cria mais em Deus. Aí foi verificado que existia uma dor no coração dele, porque ele perdeu a mãe e Deus não salvou a mãe dele. Olha como é psicanalítico também. E aí ele teve que perdoar o Senhor, entre aspas, liberar aquilo no coração dele. E ele finaliza o filme como um homem que crê em Deus. Então, seja qual for a sua religião, e nós aqui respeitamos todas, mas vocês sabem, e todo o meu público sabe, que nós aqui estamos alicerçados na Bíblia, na Palavra de Deus, e nós cremos nela como nosso manual de fé e prática. Então, nós não teríamos chamado uma doutora, uma psicanalista, uma sexóloga, uma pessoa especializada em transtornos de personalidade, inclusive narcísica, mas de todas as personalidades, psicopatia e tudo mais, que trabalha com adolescentes e crianças e que tratam de traumas religiosos, né? Nós não teríamos te convidado se não compactuássemos da mesma fé. Isso. Então, eu quero dizer assim que você aqui está representando, doutora, uma gama de pessoas que Deus tem levantado para fazer a diferença, sabe? Porque, infelizmente, nós temos hoje uma demanda muito maior dentro das igrejas e eu creio que essa gama de pessoas com depressão, com problemas psicológicos e psicoterapêuticos que precisam de ajuda, surgiram justamente de um despreparo nosso como igreja,
de tratar disso. Nós estávamos espiritualizando muitas coisas que as pessoas queriam resposta. Sim, é verdade. Não é verdade? Dentro de trauma religioso, né, a gente trata muitas pessoas com feridas que não deixaram de crer em Deus, mas que estão desiludidas com a instituição igreja por causa de trauma religioso. Então, você tem que tratar essa ferida por N motivos, né? Ou porque não foram reconhecidas, ou porque também pastores com tratamento abusivo em cargos da igreja tem também. Mas isso não pode deixar de trabalhar na fé da pessoa. Isso também traz cura na questão do trauma religioso. Verdade. Porque as pessoas precisam realmente dessa cura da alma. O que eu trago na sessão terapêutica para a pessoa é um lugar seguro, onde ela possa falar de tudo, e um lugar de acolhimento, onde eu acolho e eu falo, olha, aqui você vai ser acolhida, você vai ser ouvida, sem juízo de valor. Pode falar de todas as suas mazelas, todas as suas dores, todas as suas dúvidas, seus medos. Aqui você pode abrir e falar tudo, porque vai ter confidencialidade. E eu vou te ajudar a conduzir. O papel do psicanalista é só ajudar a encontrar o caminho para achar a resposta que está dentro dela mesma. Verdade. E, gente, eu vou dizer para vocês, conhecendo a doutora Carla como eu conheço, que para mim não é a doutora Carla, é a minha Carlota, a minha amiga, é um coração tão grande, uma pessoa tão preciosa, que eu aconselho, se você precisa de orientação, e se você ainda não tem, novamente, não são conselhos que eu estou dando para alguém que já é certo da sua identidade, mas pessoas que estão tendo questionamentos ou sofrimento dentro da identidade dela no Senhor, que você possa buscar ajuda, tá? Porque não é uma questão só financeira, é uma questão emocional de confiança, que você vai estar literalmente buscando auxílio. E eu acredito que você vai ter nela uma grande profissional e um grande ser humano que pode te ajudar nas suas questões pessoais e que vão te direcionar a ter liberdade. Porque uma pessoa que não sabe definitivamente por que foi criada, ela vai estar refém das suas emoções o tempo todo. Sim. E ela vai sofrer. Eu falo isso como alguém que sofreu, né? O tempo todo a gente é influenciado pelos nossos pensamentos, nossas dúvidas. Isso influencia nas nossas decisões. Demais. E muitos chamam isso de destino. Ah, é meu destino. É tão fácil, Porque né? eu fico Colocar refém tudo. daquela dor, eu me afogo nela, no meu trauma. Mas aí eu falo que é meu destino. Ó vida, ó céus, meu destino é viver essa dor. Não, não é. Não é. Eu conheço pessoas que têm problema com homossexualidade, foi por isso que eu tive de motivação de fazer, contando não só o meu testemunho, mas minha experiência nesses mais de 2 décadas mergulhando no assunto. E eu falava, meu Deus, a pessoa não está feliz. Ela às vezes está na prática da homossexualidade, mas ela não está completa, como eu me sentia. Eu não me sentia completa. Eu sabia que aquilo não era para mim, mas eu também não conhecia outro amor. Eu não conhecia outra forma de agir, né? E esse é um recado para você que está com esse problema. Esse podcast vem, senão, para a glória de Deus e não de homens. Nós não precisamos estar aqui defendendo a nossa reputação. Nós não precisamos provar quem somos para ninguém. Pelo contrário, nós expomos a nossa vida, a nossa ferida, para que pessoas sejam curadas. Se uma vida for curada com esse podcast, eu ganhei todo dia. Porque a gente nasceu para trazer cura. Cura da alma, cura na identidade, libertação. Quer ver algo que é muito confundido no mundo cristão e no mundo psicanalítico? Maldição hereditária. Maldição. Se a gente for falar de maldição hereditária, Meu Deus. na psicanálise nem tudo é maldição hereditária. Pode ser simplesmente uma repetição de comportamento. Verdade. Uma repetição de comportamento não é espiritual. É só uma repetição comportamental. Quando a pessoa enxerga isso, ela fala, uau, como é que eu nunca percebi? Verdade. Minha mãe fala assim, eu estou falando assim, meu pai fazia isso, e eu casei com um homem que faz o que meu pai fazia. Eita. Porque acontece, existe 2 espectros na psicanálise. O seu cérebro, no seu caso, por exemplo, você criou a repulsa de homem para se vingar do seu pai. Uhum. Só que existe também
o arquétipo que traz o igual. Porque o cérebro se acostuma com aquele comportamento. Então, eu cresci vendo meu pai ser assim, ver com a minha mãe. Meu cérebro entendeu que isso é normal. E eu vou me atrair por um homem que também é assim. Que também E eu caso com um homem igual o meu pai. Eu fiz as duas coisas. Tá vendo? Porque isso também traz a mesma cura na psicanálise, a mesma cura nas emoções, porque você está refém daquela identidade que está te enganando no seu inconsciente, que não é o seu original. Deformou. Por quê? Porque você veio de uma origem disfuncional. Então, quando você traz isso, quando você vê, você construiu uma família igual a que você veio, disfuncional, e está repetindo o comportamento. Ou a maneira que sua mãe te castigava, você não gostava, que sua mãe te corrigia, você não gostava, e você, quando você vê, você está fazendo a mesma coisa que sua filha, com seu filho. Você falava, eu jurei que eu não ia fazer isso, e está repetindo. Já aconteceu comigo várias vezes. Aí, às vezes, a gente tem esse estalo, nossa, tô falando igual a minha mãe, eu não deveria estar falando assim. Sabe? Sofrimento, né? E as pessoas espiritualizando, porque na minha família isso é uma maldição. Não. Você observou tanto na infância que você aprendeu. Sim. Você está repetindo o que você aprendeu. Nosso cérebro é uma máquina muito potente. Muito. Muito potente. Quanto mais a gente conhece o nosso cérebro, que a gente chama de autoconhecimento, mais você consegue dominá-lo. Quanto mais você conhece um carro, melhor você consegue dirigir e dominar aquela máquina, né? Então, tem tipos de máquinas para serem. Deus fez essa aqui que somos nós. E a nossa máquina é muito complexa. Muito. Né? É mente, é corpo, é alma, é espírito. Quando a gente consegue entender e separar essas caixinhas, a gente consegue manuseá-las de uma maneira mais fácil, com mais habilidade. Verdade. Né? Tudo que você faz com conhecimento, você faz com mais habilidade. Verdade. Então, já pegando esse gancho, olha para aquela câmera ali e eu vou te pedir, desculpa te pegar de surpresa, mas vou te pedir para falar para as pessoas que estão nos ouvindo agora uma palavra do coração de Deus ou daquilo que você sente que elas precisam ouvir, porque eu sei que como uma verdadeira mulher de Deus que você é, por eu te conhecer já pessoalmente, eu acredito que elas precisam de um recado seu. Quer deixar um recado para essa audiência que está te ouvindo? Quero deixar um recado para você que tem uma dor emocional. Procure ajuda. Não fique sozinho, não fique sozinha. Procure um profissional das emoções. Faça terapia. Você pode desencadear em comportamentos que estão te fazendo mal. Emoções, se não são faladas, você pode estar comendo elas. Você hoje pode estar com excesso de peso. Existe terapia também para emagrecimento, olha só. Porque às vezes você pode estar com excesso de peso porque você não está falando das suas dores, então você come todas elas. Então procure ajuda. Se você tem uma dor emocional, como a pastora Renata disse, se você não está feliz com algo na sua vida, no seu cotidiano, olha, Deus nos deu vida e vida em abundância. É para a gente ter vida plena, lidando com todos os problemas do dia a dia, que todos nós temos, eu tenho, a pastora Renata tem. Só que quando eu tenho autocontrole, eu consigo lidar com os tropeços da vida, eu consigo lidar com as minhas emoções e eu passo a solucionar os problemas. Com razão, com racionalidade, sem deixar as minhas emoções dominarem as minhas decisões. Então, a psicanálise, ela te oferece essa ajuda para você conseguir lidar com as suas emoções. Não fique sozinho, procure ajuda, como diz a palavra. Assim como tu pensa em tua alma, assim é. O que você pensa de você mesmo? Pensa sobre isso. Ai, meu Deus, será que eu posso te deixar embora? Eu acho que eu vou ficar aqui mais um dia inteiro. Tem muita coisa que eu quero falar. Gente, como que eu vou expressar a minha gratidão? Eu quero já deixar aqui o meu convite para que a gente possa fazer novamente, dessa vez ainda mais direcionado, com uma pauta dentro do transtorno da personalidade, de todos eles, porque são vários. E você, como uma especialista no assunto, eu tenho certeza, doutora, tem muito a acrescentar na vida de todos nós. Eu te agradeço de todo o meu coração. Vou deixar aqui para você, querido e querida, que estão aí nos ouvindo. Aqui eu vou deixar o Instagram, o meio de contactar a doutora Carla, que você possa usar disso como um instrumento de cura para a sua vida. Ela atende online, né, doutora? Sim, atendo online, terapia em grupo individual,
No meu Instagram tem o link na bio, lá no link, você clica no link, já te oferece perguntas sobre terapia individual ou em grupo. Tá? Passa pra gente o seu número de telefone ou o número que as pessoas podem entrar em contato. O meu Instagram é @carlagontijo_psi, PSI, e lá no link da minha bio já tem o link direto no meu WhatsApp. Ótimo. Então, gente, Carla Gontijo Psi, PSI, de psicologia, psicanálise, tá bom, gente? E você vai clicar no link, já vai cair direto no WhatsApp lá da secretária da doutora Carla, e ela vai te atender com um amor. Eu tenho confiança que você vai ser muito bem cuidado, não só na visão física, né, metabólica, neurológica, psíquica, mas também na sua orientação dentro da espiritualidade. Se você busca isso, nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Se ela não puder te atender, que ela tem a agenda sempre cheia, né, doutora? Nós vamos fazer de tudo para encaminhar você a uma pessoa capacitada que venha realmente a te ajudar com as suas questões pessoais. Mais importante do que não mudar de opinião ou do que manter a sua reputação é deitar sua cabeça no travesseiro e entender quem você é. Ter paz, né, doutora? Sensacional. Estamos juntos nesse processo. Eu espero você no próximo podcast. Se você tem perguntas, eu quero te encorajar. Mande perguntas aqui que a doutora Carla tem o maior prazer de responder. Sim, claro, né, doutora? E saiba, não há lugar tão profundo que o Senhor não possa te alcançar. Não há caminho tão distante que você não possa encontrar prazer em retornar. Tá? Nós estamos aqui para te ajudar e a doutora Carla se colocou à disposição para fazer algo dentro daquilo que ela tão piedosamente se preparou para fazer, que é a especialidade dela. Tá bom? Eu espero você no próximo podcast. Até lá.